olha que loucura, e esse negócio que você falou que não tem tempo, é relativo. É relativo. Exato. Relativo. Por quê? Porque nessa época eu acordava às 7 horas da manhã. Acordava não, né? Eu saía de casa para ir trabalhar às 7 horas da manhã. Ah, você já tava trampando, Eu já então. estava trabalhando, aí trabalhava lá até 6h30, 7 horas, ia para a faculdade. A aula da faculdade começava às 7, era presencial, e terminava às 11h30 da noite. Entendeu? Aí. Então, assim, você olhando para uma rotina dessa, que você sai de casa às 7 horas da manhã e volta para casa à meia-noite, você fala, que horário E que nós eu vou não estamos fazer falando alguma daqui de coisa. Santa Cruz ou do interior que você sai. Exato. Você entra às De 7, 15 você minutos sai tá ali. 5 para 7. Lá em São Paulo você Exatamente. entra às Não, 7, você tem que lá, sair 6, exatamente. 5h30. Ou seja, daí você tem que acordar 4h30, por exemplo, pra você chegar num lugar às 7. Era o que eu fazia. Eu acordava isso, acordava às 4h30 da manhã, ia correr, porque na época não tinha ninguém, obviamente, para jogar tênis comigo essa hora. Isso, 4 e pouco da manhã? 4 e pouco da manhã, eu ia correr, porque eu queria fazer algum tipo de esporte que senão não ia encaixar na minha rotina em nenhum momento. E ia dar uma corrida lá, às 4h30, 5 horas da manhã, corria, fazia alguma coisa até às 6, chegava em casa, tomava um banho e ia trabalhar. Entendeu? Você trabalhava em São Paulo mesmo? Trabalhava em São Paulo. E aí, assim, que horas que eu ia encaixar alguma coisa na minha rotina? Tinha que ser esse horário, né? Ou eu podia dar desculpa de De não ir. não ir. Ah, pra puta, Né? não tem tempo, ou tá Não, cansado. mas assim, aí eu já tinha meio que abandonado nível competitivo de tênis, entendeu? Tava só esporte Tava mesmo. só esporte, eu ia correr, tinha barra lá, fazia uma barra, fazia Pra dizer que tava pra- fazendo alguma coisa. Pra né? fazer alguma coisa, entendeu? E aí, nisso, uma rotina bastante cansativa, mas foi o que eu falei, aquela época, tudo mais fácil, porque você tem menos idade, seu corpo responde não tem melhor. o boleto também, isso aí Já tudo tinha pesa, bastante- né? Tinha bastante boleto Mas- já nessa época. Mas antes era mais de boa do que hoje, né? E aí, Apesar que... assim, é uma fase, né? Eu sempre ficava pensando assim, é uma fase, né? A faculdade de contábeis durou 3 anos, 2 anos e meio, né? Que eu consegui eliminar algumas coisas. E, enfim, eu tinha aula de sábado também, era bem cansativo por causa disso. Assim, Mas trabalhava até sexta e depois sabadão aula. sabadão, aula o dia inteiro. Então, assim, mas eu tinha isso em mente. Falei, é uma fase, eu vou fazer isso até meus 25, 26 anos, e dali pra frente eu vou ter uma... Vai sobrar mais tempo. Vai sobrar mais Lê do tempo. engano, né? Engano. Capaz. Né? A gente vai assumindo um monte de responsabilidade uma atrás da outra, às vezes a gente nem percebe que a nossa vida tá aquele caos, assim. Só que foi o que eu falei, ou você tem a opção de não fazer nada, dar desculpa, Ou fazer alguma coisa. Ou você encaixa esse negócio no meio da sua rotina. Você põe ali igual comprar alguma coisa. Puta, não sei se... Compra e foda-se. Né? Porque assim, se você começar a pensar, não vou à noite não dá. Por exemplo, lá no escritório que eu trabalho, não dá pra eu botar alguma coisa na minha rotina à noite. Entendeu? Por quê? Porque às vezes o cliente me liga às 6 horas da tarde, que é um negócio pra aquele dia, entendeu? Quando você tá no nível competitivo, assim, você tem que treinar todo dia. Não precisa, assim, não, vou treinar todo dia bitolado. Você não precisa ser bitolado. Mas você precisa ter uma rotina. Se você perguntar para qualquer atleta, como é que você chegou onde você tá? Treinou. Não tem, assim, tudo bem. Tem as pessoas que são outliers. Não, mas cara, é muito pouco. É treino. É treino. É treino, é rotina. E essa questão de ter rotina, é óbvio, isso varia ao longo da sua, né, da sua vida. Eu tinha época que eu treinava 5 horas da manhã, que eu acordava para ir correr, porque ao longo do meu dia não ia dar para fazer isso. Tinha época que você treinava à noite. E tinha época que eu treinava à noite, porque era o que dava para encaixar na minha rotina. Hoje eu treino no meio-dia, geralmente na hora do almoço, na hora do almoço. Ou de manhã. Antes de ir pro trabalho. Você vai 5h30, né, pro Exato. cross, né? Aí eu acordo 5h30. Agora que voltou o presencial. Né? Senão eu treino na hora do almoço. Então, assim, tenta encaixar alguma coisa na sua rotina
durante o seu dia. Porque assim, quando você não vive daquilo, qual que é a prioridade? É pagar os boletos. Exato. Né? Então Mas, assim, não dá pra eu falar, não, vou treinar todo dia É. às 8 horas da noite. Cara, se o seu cliente tá te ligando e falando assim, ó, preciso que você me responda isso hoje, O teu coach Você não tem vai que- pagar o teu boleto, né? exatamente, meu coach não vai pagar o meu boleto e eu vou precisar responder ao cliente. Então é Exato. assim, e aí eu vou deixar de treinar. E aí se eu deixar de treinar uma, duas vezes na semana, o meu cara, o meu adversário que tá lá no campeonato treinou 5 dias na semana. Porque assim, E eu treinei 3. é que tem lembrando Entendeu? que, tipo, você compete, né? Você não treina só por... Exato. Você exatamente. compete alto nível, alto rendimento, né? Entendeu? E aí não dá, você precisa ter essa rotina de encontrar um momento no seu dia e ir treinar naquele momento. Cara, sabe E o que eu ter esse tipo de rotina.